Tá todo mundo pronto. Então, estamos gravando. Deixa eu ver que horas são ainda. 16 horas. Então, pontualmente, começamos essa defesa pública do trabalho de conclusão de curso do Gabriel dos Santos Kretzer. Eu sou o presidente dessa banca, então eu fico aqui de presidente e de porteiro. Porque todo mundo que entra na sala pede para eu abrir aqui, tá? Então, eu tenho um roteiro aqui, pessoal, já antecipando as boas-vindas. Gabriel, fecha o teu áudio, por favor, só para não realimentar. Obrigado. Show. Quero dar as boas-vindas, então, oficialmente ao Tenente Pedro Soares de Paula, que é o membro externo dessa banca, está nos ajudando a avaliar o trabalho de conclusão de curso do Gabriel. Quero agradecer, então, mais uma vez, né, Cris? A gente está numa saga de final de semestre, fazendo várias bancas, então eu fiz uma, vou fazer duas da Cris, a Cris vai fazer 3 bancas de orientando os meus, essa é a segunda, né, Cris? Segunda? Terceira, a terceira. Então tá 3-2 para a Cris. Eu vou ficar devendo uma banca para ela. A gente contabiliza assim, né? Para a gente não ficar. Como eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém, eu estou devendo uma banca. A Cris está com crédito comigo. Eu tenho mais 3 para defender menção I. Não te preocupa. Ah, tá tranquilo. Eu vou pagar com sobra, então. Beleza. Eu tenho, pessoal, um roteiro aqui para não esquecer de nada. O primeiro item é avisar todos os presentes que se encontram no chat, né, no chat, aqui o link para a lista de presença. Tá? Por favor, me avisem por ali se vocês não conseguirem, porque eu tenho que abrir. Normalmente a gente tem que abrir para membros externos à UFSC. Então, no Drive, que é o Drive institucional, onde está abrigado esse documento, posso colocar o link de novo, tranquilo. Onde está hospedado esse documento, estou colocando o link de novo. Não sou mulher, não consigo fazer processamento paralelo, então eu tenho que parar de falar para colar o link, viu? Que coisa triste. Tá colocado. Então, assim, por favor, aí, Thiago e tal, imagina. Se tiver algum problema, me avisem pelo chat, que aí eu tenho que entrar no link lá e abrir para que todos possam acessar, inclusive se for algum login externo, tá? Essa lista de presença é destinada àqueles alunos matriculados em TCC 1 e 2 que são obrigados a assistir a algumas defesas, né? Então, essa é a comprovação que vocês terão, que vocês participaram. Além disso, se não der certo, se nada disso der certo, a gente tira fotos da lista, né, que fica aqui à direita, de todos os presentes. Então, se vocês entrarem na sala virtual esta com o nome completo de vocês, esse nome fica registrado aqui e fica nas fotos que a gente tira já no início para documentar também. E, além disso, fica gravado, tá? Então, tem várias... A gente trabalha com redundância aqui, viu, Tenente Pedro? A gente também trabalha com algum segurança aqui, na medida do possível. Então, pessoal, a gente tem link de presença publicado, os membros da comissão de avaliação já têm o formulário de avaliação. Eu acabei de criar um grupo no WhatsApp para a gente fazer a segunda parte, né, ou terceira parte, que é a deliberação. Já coloquei para gravar, já enviei as fichas de avaliação. Então, eu reitero as boas-vindas ao membro externo, ao Tenente Pedro. Agradeço também pela presença, reitero o agradecimento a Cristine do Nascimento Multi, nossa colega aqui no Departamento de Engenharia Civil, uma casa que me recebeu em maio de 2019, eu pareço novo na casa, mas eu sou associado 2 já, daqui a pouco vou virar titular, Cris, estou ficando velhinho também, mas é uma casa que me acolheu muito bem, então assim, eu quero até compartilhar com vocês que eu recebi um e-mail de uma aluna que se formou agora e defendeu o TCC recentemente, um e-mail de agradecimento daqueles que fazem a gente chorar quase, né? Então é uma casa que me recebeu muito bem, eu estou muito feliz, quero registrar aqui que estou muito feliz nessa casa. Bueno, já estou vendo no e-mail uma solicitação aqui para abrir, eu já vou abrir assim que eu passar a palavra para o Gabriel, tá? Na sequência, então, agradeço a todos os presentes. O Gabriel estava brincando com ele no início que ele trouxe a torcida, né? Tem bastante gente da família aqui, só pelo sobrenome a gente já identifica, então, mas a família terá a sua vez de falar também daqui a pouco. Nesse momento eu só reitero as boas-vindas. E eu vou ler rapidamente, tá?
para você sobre a defesa, tá? Artigo 19 do Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso, da coordenação de TCC do nosso departamento, diz o seguinte: o aluno terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho à banca examinadora. O tempo total para comentários e arguição, incluindo o tempo de resposta do aluno, será de 20 minutos para cada um dos membros examinadores. O tempo total de cada sessão não deve ultrapassar 80 minutos. Cabe ao presidente da banca garantir o controle do tempo e bom andamento dos trabalhos. Ao final da defesa, os membros da banca examinadora farão as avaliações individualmente nas fichas de avaliação dos membros da banca. E o artigo 21º, a nota final constante na ata de defesa será a média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca nas fichas de avaliação dos membros da banca. Após a apresentação, então, do Gabriel, teremos as arguições dos membros da banca. Após as arguições, a banca se reunirá em separado para deliberação. Serão preenchidas e consolidadas as fichas e a nota para gerar a ata de defesa, a qual será lida pelo presidente da banca após retomados os trabalhos com a presença de todos. Então, nesse momento, dando as boas-vindas também ao Gabriel, que está muito bem preparado, tá? Tá bem tranquilo também, a gente já acalmou ele bastante. Ele fez a apresentação sozinho, né? Perguntou, me mandou pronto, dizendo, tá aí, já está pronto, revisado e tal, e cronometrado, né? Então, nesse momento, então, eu passo a palavra para o Gabriel, que terá, conforme mencionado anteriormente, até 20 minutos para a sua apresentação. Gabriel, boa sorte. A palavra está contigo aí, meu querido. Vai lá. Achei que o professor tinha caído. Deixa eu colocar a apresentação. Peço que só comece a contar o tempo quando eu começar o meu boa tarde, porque se pegar um pouquinho antes, já tem chance de passar do tempo. Já tem 10 segundos aqui, eu vou zerar então. Tá. Calma. Tá, começou a apresentação? Beleza. Tudo de acordo? Posso começar a apresentação então, professor? Fique à vontade, vai lá. Deixa eu arrumar aqui. Opa. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial a professora Cris, o tenente e o professor Lobo. O meu nome é Gabriel dos Santos Kretzer e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, denominado Análise da Segurança do Tombamento e da Preservação do Patrimônio Público e Privado à Luz da Segurança. O caso da implantação da Academia Smart Fit em um prédio tombado na Grande Florianópolis, pelo título de bacharel do curso de Engenharia Civil da UFSC. Com o desenvolvimento urbano, é natural que também cresça cada vez mais a necessidade do uso dos centros e regiões urbanas, valorizando tais espaços. Com o passar dos anos, o foco central onde acontece tal desenvolvimento vai crescendo e envelhecendo, e com ele suas edificações. Paralelamente a isso, a busca por reafirmar nossas raízes sociais faz com que alguns desses imóveis sejam tombados. Como não é de costume que imóveis sejam destombados e que com o envelhecimento natural dos centros hajam cada vez mais imóveis passíveis do tombo, o número de imóveis tombados tende apenas a crescer. É imprescindível que dentro de tais imóveis mantenhamos o mesmo padrão de segurança requerido em imóveis modernos, para assim poder proteger tanto o bem histórico quanto o acervo que possa ali existir, tanto no caso de museus e afins que são frequentemente instalados em prédios tombados, como também a população que fará usufruto daquele bem e dos que transitam ao seu redor. Ao lado disso, é imprescindível que essa classe de imóveis também se mantenha salubre em relação ao controle de transmissão vetorial, como focos de dengue ou que também estejam dentro do exigido pela Anvisa, e também que acompanhe o padrão de acessibilidade e urbanização requeridos pela Prefeitura. Desses pontos, temos órgãos capazes de pleitear e exigir que esses prédios tombados se mantenham dentro de tais parâmetros, que no geral são o Corpo de Bombeiros, voltado para proteção do acervo e dos transeuntes, relacionando o imóvel com a chance de sinistro, a Anvisa, que faz o controle sanitário, e a Prefeitura, que gerencia a urbanização e acessibilidade. Porém, englobando esses órgãos com os órgãos de proteção do tombamento, que restringem tais alterações, tornando os caminhos de trâmites legais turvos, sem um traçado claro para quem deseja tramitar processos que exijam tais interações. A consequência disso é uma maré de incerteza em todo o processo de reutilização de prédios tombados, que deixam indefinido quanto precisa ser investido e qual será o retorno desse investimento, apontando que investir a implementação do seu negócio em um imóvel tombado pode ser um tanto hostil.
Como exemplo do comentado, as duas fotos apontam um imóvel no centro de Florianópolis, apenas 50 metros do terminal urbano da cidade, ou terminal velho, como é popularmente conhecido. A imagem trata de um prédio tombado e é uma lástima estar num estado tão deplorável por tantos anos assim. A foto aqui da esquerda é uma imagem de 2016, enquanto a da direita é de 2019. Eles até tentaram mascarar a aparência pintando, mas claramente não foi efetivo. O prédio tem um grande valor comercial, dada a sua localização. Certamente é um risco ao saneamento da região, com vidro quebrado e falta de manutenção, pode possuir focos da dengue e sabe-se lá mais quais doenças. Isso caso algum pedaço da estrutura não venha a romper, machucando algum transeunte, como já aconteceu anteriormente Brasil afora, não excluindo a cidade de Florianópolis, né? E o mostrado no slide anterior é ligado a um dos problemas que comentei antes, mas existem outros que podem representar problemas maiores ou menores, dependendo do ponto de vista, como a Catedral de Notre Dame, vista na foto. O que eu posso garantir é que todos eles representam percas à sociedade, impactando regiões, nações ou até o mundo, como é o caso da Notre Dame, citada, ou do Museu Nacional que aparece agora, e que possuía um acervo de importância internacional que foi quase todo perdido num incêndio em 2018. Baseado nessa tratativa, o objetivo geral do trabalho foi como permitir a ocupação de uma edificação tombada, priorizando a preservação ao patrimônio e à vida e os investimentos em reforma e manutenção, de modo a garantir a agregação do seu valor. E tal objetivo foi atingido por analisar a legislação que trata do patrimônio e do tombamento em edifícios com uso público em Florianópolis. 2. Identificar aderências e incongruências na regulação analisada. 3. Por meio de estudo de caso, analisar o período de execução das tarefas da empresa, montando um diagrama de Gantt e comparando com uma obra realizada em prédio tombado. E 4. Propor um framework para integrar a variável tempo e os aspectos legais relativos à preservação do patrimônio histórico e à segurança. Dentre os objetivos, o trabalho apresenta 4 macro-delimitações. Geográfica. O estudo ele se restringe à cidade de Florianópolis. Então, por mais que os parâmetros estaduais estudados possam servir para todo o estado de Santa Catarina, os parâmetros federais se estendem por todo o território nacional e os parâmetros municipais podem ser replicados de mesma forma em outros municípios, o estudo de caso e compilação dos resultados é aplicado na cidade de Florianópolis. Uma delimitação temporal, porque a data de entrega efetiva da obra atrasou a ponto dela ultrapassar a entrega do trabalho. 3. Uma delimitação legal, teve que se delimitar as leis que definem restrições ou exigências influindo diretamente na construção civil, devido à grande abrangência de determinadas leis. E, por fim, uma delimitação normativa. Teve que se excluir normativas e manuais específicos do desenvolvimento, devido ao imenso volume de normas e diretrizes internas dos órgãos. Em geral, a metodologia do trabalho teve fundamento no postulado por Oliveira e Guiraldi em 2020, e em síntese, nesse trabalho foi feita uma pesquisa de resultado aplicada com uma natureza qual e quantitativa, com fins descritivos e explicativos, sendo que para atingir uns fins de flerte exploratório foram utilizados meios documentais e bibliográficos, e para atingir os fins explicativos foi utilizado como meio uma pesquisa experimental com base em um estudo de caso, que por sua vez fez uso de meios participativos. Por último, o fim descritivo está presente para fazer uma conexão entre esse flerte e o meio explicativo, dando uma continuidade, linearidade e compilando todo o processo. Como comentado, o trabalho foi modelado em uma triangulação de pesquisa, documental, bibliográfica, experimental, participante e estudo de caso, sendo que muito mais presente a documental e o estudo de caso, e seguiu a estrutura como mostrado aqui no fluxograma. Após a definição de problemáticas, objetivos e fundamentação teórica, se deu sequência na bibliometria para agregar conhecimento geral. Então se entrou na pesquisa documental aplicada, para isso fazer o levante experimental, definir as possíveis causas e objetando interagir com o estudo de caso, para então fazer efetivamente o estudo de caso. Concomitantemente a isso, se aplicou a pesquisa participante, pois a obra estudo se iniciou antes da execução do trabalho. Então as observações são datadas anteriores ao início efetivo do escopo do trabalho. Após a aplicação de toda essa metodologia, pôde-se então seguir com os diagnósticos e prognósticos do trabalho. Falando um pouco mais sobre a pesquisa documental, ela se deu através de uma comparação direta entre artigos
que resultou em 9 quadros, o produto das exigências dos órgãos comentados anteriormente, em geral o Corpo de Bombeiros, a Anvisa e a Prefeitura, com as restrições das 3 esferas governamentais efetivas na cidade de Florianópolis, ou seja, munícipe, estadual e federal. A comparação direta indicou a existência de artigos divergentes em todas as 9 tabelas, onde de um lado se fazia restrição às alterações do imóvel e do outro se fazia exigência para liberação e perfeito funcionamento do edifício. Isso apontou que a problemática de hostilidade aos investimentos poderia sim ser da morosidade da tramitação dos processos. Afinal, como aprovar um projeto em um órgão, sendo que outro não permitiria ou exigiria que você fizesse devidas alterações? Nisso entra o estudo de caso aplicado através da pesquisa participante experimental do estágio em que atuo. Desde novembro eu trabalho na empresa denominada FitSul, que gerencia algumas academias franqueadas da rede Smart Fit no sul do país. Atualmente são 8 unidades, sendo elas a unidade Coqueiros, inaugurada em 2014, onde atualmente fica o escritório também, unidade Estreito, inaugurada também em 2014, a unidade de Blumenau, inaugurada em 2015, Criciúma, também em 2015, Agronômica, 2016, Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2017, Shopping Itaguaçu, 2018 e Floripa Shopping, 2019. E, em 2020, deveria ter sido inaugurada a unidade Almirante, que será a nova unidade do grupo. A execução ainda está acontecendo e trata da implantação de mais uma academia da rede Smart Fit, com toda a sua padronização e identidade visual, em um prédio tombado pelo município de Florianópolis. O prédio é característico da cidade e foi tombado na década de 90 no maior nível de tombamento municipal. E as figuras aqui à esquerda pode mostrar uma modelagem aeroespacial retirada do Google Earth, e aqui à direita é uma situação. O imóvel é bem conhecido e fica localizado na beira-mar norte. Fazendo uma prévia do histórico da edificação, os primeiros registros da obra datam de 1876, indicando que parte da obra já estava lá antes disso, conforme indicado aqui em azul na figura da direita. Uma segunda parte, aqui em roxo, foi executada entre essa data e 1897, para então abrigar a Capitania dos Portos. E, por fim, foi feita mais um acréscimo de área no começo do século XX. Essa divergência de tempo e execução da obra aumentou a complexidade de execução do restauro, devido a diferentes metodologias utilizadas nas épocas, desníveis entre blocos, entre outros. Porém, não foram essas dificuldades executivas que acabaram atrapalhando o processo de entrega da obra, que já está atrasado há mais de 7 meses. Para poder comparar os resultados supostos da pesquisa documental com o estudo de caso, foi necessário definir parâmetros de comparação. No caso desse trabalho foi o tempo. O tempo é uma unidade muito fácil de ser lida dentro da construção civil, relacionando imprevistos, falta de organização ou celeridade no processo. Então, se definiu montar primeiro um diagrama de Gantt da obra com o tempo teórico de execução das atividades, e em seguida um diagrama real do que aconteceu dentro da obra, as execuções interrompidas e afins. Para delimitar esse tempo teórico, se usaram os backgrounds das 2 últimas unidades construídas, Floripa Shopping e Shopping Itaguaçu. E disso, baseado que a construtora a executar a obra é a mesma e as atividades são similares, foi montada uma projeção simples de tempo, com base no tempo e área desses 2 pontos, e assim estipulando o tempo de restauro do terceiro ponto, que seria a unidade Almirante, em condições teoricamente normais. Houveram algumas delimitações com base em algumas macro-divergências, mas no final elas se ponderavam e indicaram bastante precisão no tempo teórico estipulado. As referências para o tempo real de execução da obra se deram da pesquisa participante e experimental. E com isso pôde-se fazer a comparação direta entre esses 2 parâmetros montados, para então levantar as causas e consequências da análise do estudo e compará-las com o suposto da pesquisa documental. Como comentado do levantamento entre as 2 últimas unidades, obteve-se os resultados aplicando uma regra de 3 composta entre os 3 pontos, como mostrado nessas imagens aqui que compilam parte dos resultados. Então aqui tem o Shopping Itaguaçu, o Floripa Shopping e a unidade Almirante. Foi feita uma projeção até chegar aqui no estipulado, nas 2 tabelas. E esse resultado se mostrou
bastante verossímil com base em todas as obras que têm histórico na empresa. E o resultado dos dois diagramas, tempo teórico e tempo prático de execução, e a comparação entre eles, cumpriram sua função de situar espacialmente os tempos ociosos da obra, coloridos aqui nesse último, e puderam explicitar as maiores causas de tempo dispendioso dentro da execução das atividades. A grande surpresa foi que todas as paradas e atrasos estavam relacionados de alguma forma com apenas um dos órgãos que poderiam travar o processo, o Cefam, ou os órgãos de restrição no geral. Ou os órgãos de... oh, meu Deus. Os órgãos de restrição no geral, IPUF e SMDU. Com isso, já analisado a restrição que trata... peço desculpa. Com isso, já analisado a legislação, já identificado as aderências e já feito o estudo de caso, pôde-se propor o framework para integrar a variável tempo e os aspectos legais relativos Gabriel, a... Oi. Gabriel, dá uma respirada um pouquinho, toma mais uma água agora. Isso, toma água e respira, dá uma respirada. Eu quero só aproveitar enquanto você toma água. Esse tempo eu não vou te descontar, eu que vou usar esse 1 minuto aí, tá? Olha só, deixa eu avisar o pessoal que está entrando aqui. A gente está batendo recorde aqui com 31. O Gabriel acho que vai se candidatar a vereador ou deputado daqui a pouco. O cara bem vai lotar a sala, que não tem limite, inclusive, né? Quando alguma coisa aconteceu, pessoal, quando eu botei aqui o link da lista de presença, né? Alguns estão indo, ou a maioria está indo para o link da defesa anterior. Não sei o que houve no G Suite, porque o link era diferente. Mas, enfim, já está funcionando corretamente, tá? Então, está valendo o link. Ele leva, ainda que no nome, acho que ficou na pasta do Guilherme, mas o link está correto já, e é o link que leva para a ata de defesa do Gabriel, tá? Então, assim, só para esclarecer que está tudo certo. Quem não conseguir acesso, eu reitero o que eu falei no início, tá? Tem que mandar, tem que pedir. Eu estou com o e-mail aberto, eu recebo no meu e-mail, como eu sou o porteiro hoje, né, daqui da sala, e lá no G Suite também, no Drive, está no meu Drive institucional, então gera o pedido. Então eu estou de olho no e-mail aí, ali para quem entrar com o login fora da UFSC, eu estou fazendo as autorizações também para poder acessar a lista. Beleza? Gabriel, tá tranquilo aí? Podemos continuar? Acho que eu tô melhor. Foi Então, a quantidade de teste levou a falha já. Isso, não, pode ficar tranquilo, vai lá. Então, seguindo, como eu tinha comentado, aqui tiveram os 3 diagramas de Gantt e no final a comparação entre eles indicando esses tempos ociosos. Com isso, já analisada a legislação que trata do patrimônio, já identificadas as aderências, já feito o estudo de caso e analisado o período de execução, pôde-se então propor o framework para integrar a variável tempo e os aspectos legais relativos à preservação do patrimônio histórico e à segurança. Então, após comprovar a existência de incongruências legais pela pesquisa documental, que realmente havia tempo dispendioso na obra, o que pode sim tornar o ambiente hostil a investimentos, o estudo de caso apontou que o motivo desse tempo dispendioso não seriam as incongruências, e sim o processo moroso dentro dos órgãos de restrição do imóvel. Pôde-se constatar também que a falta de conhecimento de toda essa morosidade fez com que a empresa fizesse investimentos e compras grandes que só poderiam ser efetivamente utilizadas meses depois, prejudicando a rotatividade do caixa da empresa. Com isso, viu-se a necessidade de 1. Reduzir ao máximo o tempo dispendioso da obra e 2. Indicar os momentos mais corretos de investir o dinheiro, de forma a não estacar grandes volumes monetários que só poderão dar retorno muito mais à frente. Essas ponderações permitiram montar um framework bidimensional, onde aqui à esquerda se pode acompanhar a cronologia de tomada de decisões em obra e à direita as ações indicadas a serem tomadas em tais períodos, podendo assim economizar dinheiro e ganhar tempo. Em resumo, o compilado pôde apontar que o ambiente é hostil a investimentos devido às incertezas de gasto e tempo de retorno,
A pesquisa documental indicou que há incongruências legais em todas as esferas, em todos os campos estudados. O compilado negou a hipótese que essas incongruências seriam as causas das hostilidades e indicou que elas seriam causadas pela morosidade dos órgãos de restrição. Uma possível causa dessa morosidade exclusiva desses órgãos de restrição é que, estudando a evolução das leis, as leis de mais de 20 anos não indicavam a preocupação com imóveis tombados, não comentando nada sobre a classe. E com o passar dos anos, essa tratativa vem sendo implementada aos poucos no escopo das leis, permitindo que hoje alguns órgãos achem saídas para não empacar totalmente esse processo. Isso indica uma crescente no desejo de sanar o problema, mesmo que ainda não haja algo 100% efetivo e global. Talvez uma ideia de solução simples seja a criação de um canal direto de comunicação entre os órgãos, ou uma conversa muito mais aberta sobre o assunto. Outro ponto levantado moralmente é que o Estado, a federação, deve proteger os bens tombados, mas também possui outras obrigações, como, por exemplo, reaver necessidades sociais, como o reuso de um espaço ou acessibilidade. Então também existe uma divergência ética nas escolhas e decisões do Estado. Levando tudo isso em conta, a aplicação do framework deve auxiliar quem pretende investir em fazê-lo de forma mais viável, beneficiando tudo e todos os envolvidos. Por fim, fica evidente a necessidade de incentivar o reuso e ocupação de forma correta e efetiva dos imóveis protegidos, melhorando aspectos da segurança e salubridade das edificações e transeuntes, mostrando as belezas da construção e história daquele bem, fazendo com que se conceba uma cultura preservacionista, reafirmando as origens da sociedade e protegendo o imóvel. Algumas indicações para trabalho seriam estender a pesquisa bibliográfica feita nesse trabalho, dentre diversos aspectos, fazer um estudo aplicando o framework desse trabalho, indicando pontos positivos e negativos, possíveis melhorias e em um viés muito mais intervencionista, procurar novas causas da hostilidade aos investimentos nessa classe de imóveis, né, e caso encontrado propor soluções, trocar o viés temporal utilizado no estudo de caso desse trabalho, que permitiu a construção dos diagramas, para um viés diretamente monetário, destrinchando todos os aspectos que encarecem a obra exclusivamente por ela ser executada em um edifício tombado e propor algumas melhoras. E aumentar o campo de análise desse trabalho, incrementando as normativas manuais de cada órgão ou propondo melhores intervenções. Algumas principais ponderações, como crescimento pessoal e pontos a serem considerados aos que seguirem indicações desse trabalho, afirmo que foi uma grande satisfação pessoal poder trabalhar com imóveis tão valiosos e contribuir para a evolução da proteção e uso dos mesmos. O contato com legislações e bibliometria me permitiu desbravar campos pouco explorados ou, na verdade, nem explorados dentro da graduação de engenharia civil e descobrir como integrá-los com a engenharia. Eu também nunca tive um contato direto com a academia e confesso que subjugava os processos acadêmicos de universidades e afins, até efetivamente fazer um trabalho acadêmico e entender toda a complexidade e importância. E esse conjunto de pontos, somados à minha graduação, sem sombra de dúvidas, me permitiram um grande desenvolvimento pessoal. E, por fim, agradeço mais uma vez todos os presentes. Muito obrigado. Deixa eu encerrar a apresentação. Obrigado, Gabriel. Olha aqui, ó, mesmo com aquela aqui, ó. Aqui, que perfeição, ó. Aí, cara. Então, parabéns pela apresentação, Gabriel. Em cima, no ponto, cronometrado, né? A minha indicação daqui para frente vai ser ensaiem o trabalho, mas até uns 2 dias antes. Isso aí, tá aí. Bom, sem mais delongas, então, deixa eu passar a palavra para o Tenente Pedro, então. Te chamam de De Paula, né? Tenente De Paula, né? Na corporação, né? Isso. Os senhores aí não têm obrigação de me chamar, pô. Pode chamar de Pedro que tá bom, mas é Tenente De Paula, o nome de guerra. Imaginei. Tá, então você não tem a menor obrigação de nos chamar de senhores também, tá? Não, professor, então, doutor. Estamos em casa, então. Tá, ok. Imagina, aqui a gente é tudo igual, pô. Pedro, então, assim, muito bem-vindo, então, mais uma vez. Eu te passo a palavra para você fazer as tuas considerações com relação ao trabalho. Ok, então.
Então, boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar os membros da banca, professor Eduardo, professora Cristine, em nome do Gabriel, quem eu já conheço aí de outras datas, também cumprimentar os demais aí ouvintes, familiares e amigos. Só para justificar minha presença aqui, né, porque que tem o Tenente De Paula está aqui falando, porque que resolveram me convidar. Acredito que mais com esse enfoque na questão da segurança contra incêndio, né? O trabalho do Gabriel abordou alguns outros aspectos que podem conflitar, questões sanitárias, questões de acessibilidade, mas eu vou me ater aqui um pouco mais nessa questão da segurança contra incêndio, né? Que é uma problemática que ele traz no começo do trabalho já. Então, o Gabriel, ele foi estagiário, né, por 2 anos com a gente lá no setor que eu chefiei até o final do ano passado, o Serviço de Segurança contra Incêndio, a parte de análise de projetos de habits. Eu chefiei o setor por aproximadamente 4 anos, e desses 4 anos o Gabriel esteve com a gente lá no setor. E não esperava menos dele, né, porque ele demonstrou, além da questão técnica, assim, no final desses 2 anos ele era um a mais no nosso setor ali, né, ele estava de igual para igual com todos, e sem falar da questão também de postura, né, porque, querendo ou não, uma instituição militar também não é melhor nem pior, mas é um pouco diferente, né, e ele se enquadrou perfeitamente, fez um trabalho exemplar, contribuiu muito para o nosso crescimento. Então, entrando aqui no trabalho, para a gente não se estender tanto. De forma geral, eu vou discorrer sobre algumas questões, depois fazer só alguns questionamentos breves ali para o Gabriel. Mas achei bastante interessante, primeiramente, a identificação do autor, né, do Gabriel, sobre o tema abordado. Ele, querendo ou não, além da questão da parte da engenharia que ele está se formando, mas a vivência que ele já teve na parte de um órgão fiscalizador, ali no Corpo de Bombeiros, a visão que ele está tendo agora, junto à empresa, de se submeter a essas diversas exigências, né? Então, inseriu ele num contexto que ele domine, né? Talvez mais do que todos nós aqui, esses fatores todos que envolvem isso. Tá? Então, de forma geral, eu percebi que ele abordou no trabalho dele, desde a questão da legislação, né? Na parte da segurança contra incêndio, uma legislação que veio um pouco tardia, a Lei KISS, né? 13425 de 2017. Tardia, eu digo, porque foi motivada, já diz esse apelido que foi dado, né, de Lei KISS, foi motivada pelo acontecimento da Boate KISS, né? Lá em 2013 ocorreu aquele sinistro, morte de diversos jovens, aquela mobilização toda, e isso culminou em algumas mudanças na legislação. Então, ali em 2013, a Lei 16157, depois o Decreto 957, isso fez com que houvesse maior rigor, né? Desse maior poder para o Corpo de Bombeiros, e, consequentemente, maiores exigências para os proprietários, né? Algumas delas o Gabriel também deve ter percebido aí na regularização da edificação. Tá? A situação que o responsável técnico se insere, né, que o pessoal da engenharia, juntamente com os proprietários se inserem, eles ficam no meio de um fogo cruzado, né? O Gabriel deve ter percebido isso também nesse tempo que ele ficou lá no nosso setor. Porque o responsável técnico ele tem que atender exigências, essas questões do tombamento, sanitárias, de acessibilidade, do Corpo de Bombeiros, interesses do proprietário. Por vezes o proprietário vai ter interesse de regularizar a sua edificação, ele vai ter o interesse não, eu quero deixá-la mais segura porque é o meu patrimônio, né? Mas por vezes não, por vezes ele pode querer usar do tombamento para se isentar de alguns sistemas. Não, minha edificação é tombada, eu não vou fazer nada, não vou mexer em nada, né? E aí o responsável técnico, às vezes, fica nessa situação. Será que eu cedo, vou me responsabilizar por isso, ou não? Enfim, e tem o interesse da própria sociedade na preservação do patrimônio cultural, né, histórico. Tá? Então, quanto à nossa normativa, o Gabriel também colocou no trabalho dele a questão da Instrução Normativa 5, né, que trata das edificações existentes. Há pouco tempo, por exemplo, essa situação que foi colocada no trabalho dele, que é da Smart Fit, ela não seria mais uma edificação existente, ela mudou de ocupação, seria uma edificação que a gente chamava de recente, teria que se adequar à norma como é hoje, né? Aí o cidadão ia lá chegar e como é que eu vou fazer isso se a edificação é tombada?
te vira, a gente não, a gente segue a lei, né? Segue o que está na norma. Então isso é uma coisa que gerava muito conflito, principalmente aqui em Florianópolis, que a cidade, o centro da cidade é quase todo tombado, né? Então teve essa mudança normativa, e nessa mudança normativa já se entende essa questão, já é colocado, e no trabalho do Gabriel também coloca a questão das edificações tombadas, né? Elas, mesmo que mude de ocupação, no caso da Smart Fit que ele colocou, né? Ela teve uma mudança de ocupação de um maior para um menor risco. Antes era um restaurante, tinha cozinha, tinha mais carga de incêndio, né? E mudou para uma academia, que a carga é muito inferior. Estruturas metálicas, enfim, é muito inferior. Então, a gente vai exigir com mais rigor, então tem que ter essa certa maleabilidade, mas sem, claro, abrir mão da segurança. Quanto à questão que eu achei muito interessante, a questão dessa empresa que o estudo de caso dele trouxe, que eles contrataram para que possa ser feita essa especialista em imóveis tombados, né? Isso é uma coisa que a gente vê que acontece muito, das pessoas alugarem um imóvel, comprarem um imóvel e não estarem cientes das consequências daquilo, né? Isso até acredito que seja um nicho de mercado, né? Quem sabe o Gabriel aí se formando abre uma empresa de consultoria de viabilidade, alguma coisa do tipo, porque realmente, assim, imagina para essa Smart Fit, se antes de eles fazerem a compra, chegasse alguém lá e verificasse questões estruturais, já com conhecimento dessas leis de tombamento, de acessibilidade, enfim, questões estruturais, questões de instalações diversas, questões de segurança contra incêndio, e já desse um parecer, né? Então, realmente, isso é uma coisa que não ocorre, e a gente vivencia muito na parte do Corpo de Bombeiros essa realidade dos proprietários ali, agoniados, assim, porque não conseguem regularizar, porque já fecharam o contrato, estão com o imóvel ali, como é que eles vão viabilizar aquilo, né? É um pouco complicado. Tá. Só finalizando essa parte aqui de um panorama geral aqui, né? Na parte municipal, quanto ao tombamento, foi destacado também no trabalho do Gabriel, eu acho interessante que municipalmente eles têm essa divisão, né? Na parte estadual não tem legislação estadual, mas municipal eles têm aquele P1, P2 graus de tombamento, ou pelo menos eu desconheço, né? Mas na esfera municipal aqui de Florianópolis tem P1, P2, P3, em que ele estabelece, P1 tem que ser totalmente preservado. Ali o P2, a volumetria externa tem que ser preservado, mas tem aquela liberdade de modificar algo internamente. O P3 já é um pouquinho mais brando, enfim. Isso daí ali, pelo menos, para o Corpo de Bombeiros era um pouco mais fácil de trabalhar, né? Quando era algum imóvel tombado nível federal, estadual, era um pouco mais engessado. Tá. Quanto à questão do Smart Fit, para finalizar ali a parte do Corpo de Bombeiros, eu já fui lendo assim meio preocupado. Putz, será que deu algum problema? Será que deu tudo certo? Não, deu tudo certo, né, Gabriel? Porque já pegaram a nova legislação. Inclusive, antes, quando era o restaurante, já tinha passado até por mim, por uma decisão minha na época, né? Porque não tinha uma distância suficiente em relação àquele banco que tem na frente ali, que é no mesmo terreno, mas é muito próximo, né? Então, a gente exigiu algumas questões de compartimentação para evitar a propagação de incêndio, e isso já estava resolvido, né? O que eu queria ver com o Gabriel, né? Que ele já colocou no trabalho, só quero ver das palavras dele o que ele pensa, mais questão de opinião até pessoal. Considerando essas questões aí, esses conflitos de interesse em se preservar, como foi colocado ali essas situações lá do Museu do Notre Dame, Museu Nacional, em que eu não conheci muito bem a fundo assim a história, né? Mas em algum momento talvez tenha se abrido mão da segurança para manter para preservar o patrimônio, né? Então, o que o Gabriel pensa, qual a tua opinião com relação a essas exigências de tombamento, tá? Essa questão de preservação cultural versus segurança de um imóvel. Tens, assim, o pensamento com base nisso que tu estudou na legislação, tens o pensamento mais de que não, a gente tem que pensar na evolução e derrubar e fazer seguro, ou não, que a gente tem que preservar completamente e se adequar ao que a gente tem. É bem interessante que essa problemática é uma problemática que eu comecei a pensar desde antes de começar o trabalho e fui pensando o trabalho inteiro, até já tinha conversado, acho que inclusive com o tenente sobre isso também, a gente nunca conseguia chegar em alguma decisão real, porque é bem complicado. O que eu acho hoje, vendo depois de ter terminado o trabalho?
É imprescindível que se tombe os imóveis. Tem certos imóveis que eles realmente eles contam a história da cidade, eles contam a história de uma quadra, eles contam a história de uma região. Então tem que fazer essa proteção. O que não dá para fazer é deixar esses imóveis simplesmente lacrados como um livro e falar assim, tá ali, vamos guardar e bola para frente. Não, precisa se liberar que esse bem seja utilizado para ocupações adequáveis àquele bem, só que de uma forma completamente segura. Então, eu acredito que deva-se tombar e deva-se liberar a ocupação, só que eles devem abrir espaço para os quesitos de segurança, porque onde começa a incrementar a parte do Museu Nacional ali, ou o que aconteceu, em resumo, eles precisavam fazer reformas, só que as reformas eram muito caras, justamente pelo prédio ser tombado e por ter várias outras tratativas. Então essas eles foram deixando de lado e deixa para depois. É tombado, não vai conseguir mexer, deixa para depois, deixa para depois. E isso não teve essas reformas, não tendo essas reformas, o imóvel não ficou totalmente protegido como deveria, e um dos motivos do incêndio, quer dizer, um dos motivos talvez de propagação, é que os hidrantes não funcionavam no prédio. Foi feito os testes depois e os hidrantes eles não funcionavam. Então, deve-se sim priorizar, até pela Constituição, a vida acima de tudo. Depois dessa preservação da vida, do reuso, proteger também o bem e a história que ele traz. No caso de um museu, pega, por exemplo, aqui a gente tem o Cruz de Souza, o Palácio Cruz de Souza, é um museu maravilhoso que, se em caso tenha um incêndio, vai ser perdido muita história ali dentro, Ainda assim, não seria colocado ao lado perder uma vida, mas essas coisas têm que ser preservadas. E o motivo de preservar o imóvel tombado é aceitando essas diferenças que precisa, liberando o projeto pela Anvisa, liberando o projeto pelo Corpo de Bombeiros, porque são alterações que às vezes elas vão além, e às vezes vai precisar fazer um furo na parede, às vezes vai precisar implementar uma cisterna ou uma caixa d'água que pode dar uma quebra no visual, como os órgãos de restrição não gostariam que fizesse. Mas acaba sendo linear que, a partir do momento que tu libera a preservação desses imóveis, tu tem a preservação da história que tu tanto quer. Então, tu tá dando um pouquinho, mas tá conseguindo muito mais em troca. Isso é o que eu penso. Legal, Gabriel. Acho que é nessa linha mesmo, né? A gente vê, estudando o histórico, principalmente da segurança contra incêndio, a gente vê que oscila muito, né? Voltando lá nos Estados Unidos, 1900, a preocupação era muito grande com o patrimônio, né? Com as seguradoras, enfim. E aí ocorrem alguns sinistros que se perdem vidas, aí muda-se a visão. Aí, no Brasil mesmo, Andraus e Joelma, teve um rigor maior, depois a Boate Kiss teve um rigor maior. Eu vou dizer que até agora a gente está talvez voltando a confiar um pouco mais nos responsáveis técnicos nessas nossas mudanças normativas, né? Está voltando a confiar um pouco mais. Espero que a gente não volte a ter mas é complicado, né? Ter um novo acontecimento que vai exigir novas mudanças, maior rigor, né? Porque, querendo ou não, o Estado faz esse papel de fiscalização para que se evite, né, a questão de que os interesses econômicos às vezes preponderem, né, sobre o interesse da vida das pessoas, né? Mas só mais uma pergunta para a gente finalizar a participação aqui. O Gabriel comenta no trabalho também essa questão de que os órgãos não se falam, né? O problema desse conflito principal é esse, né? Ele achou muita incongruência entre as normas, né? O que pensas que poderia ser feito para que tenha esse maior alinhamento da normatização? A comunicação entre agências, tanto agências da polícia ou agências diferentes setores de órgão, é bem complicado. Até por eu ter trabalhado aí, eu vi isso. Não é que é uma falta de vontade de não ir atrás e fazer isso, é porque simplesmente tem trâmites burocráticos e as coisas são muito mais afastadas do que elas realmente parecem que são. Talvez como eu comentei ali, uma criação de comunicação de canal direto, eu não cheguei a pensar exatamente como fazer. A única coisa que me passou pela cabeça que poderia sim resolver seria que, como tem
um problema muito grande de demora dentro do Cefam e afins, primeiro de tudo, precisaria sanar esse problema e eles deveriam tirar esse problema deles, de demora e tudo mais. Então, eles teriam que ter um volume de pessoas que cuidassem dessa tratativa. E, a partir disso, gerenciar um tipo de prioridade entre os processos, como quase como a prioridade dos idosos, que é quase a prioridade dos imóveis idosos mesmo. Vai estar dando essa prioridade dos imóveis de idosos e ele está sempre chegando. Assim que chegarem, eles já vão direto para a mesa da chefia. Eu lembro lá quando eu trabalhava lá nos bombeiros com o senhor, a gente acabava, sempre que chegava algum imóvel tombado, dava algum problema, era parado, porque realmente não podia, estava fora da legislação, aí depois ele acabava indo para a mesa do senhor um mês depois ou mais, então tinha isso do mesmo jeito. A gente já sabia o que ia acontecer, a gente sabia quais eram os próximos que ia acontecer e o que viria depois disso. Aí depois manda para o Cefam de novo, espera, entendeu? Então se tivesse alguma coisa muito mais direta, um canal que, chegou esse aqui, a prioridade é esse aqui, talvez se resolvesse. Seria justo com os outros, talvez não, mas como é um problema muito grande e ele não indica ser resolvido de nenhuma outra forma, talvez fosse alguma coisa que mediasse até ter alguma forma melhor de resolução. Que daí as decisões finais acabam pela chefia e acaba se conversando entre si. Chega-se a decisões. Não, muito bom. É isso mesmo. Só para finalizar, então, esse aí que o Gabriel falou, a gente está buscando fazer, né? A gente está reformulando algumas normativas e nesse trabalho a gente já trouxe, por indicação do CREA, por indicação da própria diretoria nossa, alguns responsáveis técnicos para trabalhar nessa construção junto. Então, levando esses problemas deles, também representantes até da Fundação Catarinense de Cultura também já teve participação, para que a gente pudesse entender, já se antecipar esses conflitos normativos, né? Pelo menos na parte aqui de segurança contra incêndio. A gente já está tentando trabalhar nessa linha. Mas isso que o Gabriel falou é interessante, sim, se a gente tivesse um canal direto, chegou uma edificação tombada no bombeiro, por exemplo, a gente poder internamente, talvez, entregar para uma validação de outro órgão, voltar para a gente já entregar, tá ok? Seria interessante uma unificação, né, dessa burocracia toda, né? Mas, quem sabe um dia. Tá ok? Então, finalizando, então, Gabriel, parabéns, tá? O trabalho achei muito bem escrito. Na verdade, acredito que se tiveres interesse, né, juntamente com o orientador, acredito que isso possa virar uns 3 artigos facilmente, né? Se ele quiser fazer um só sobre aquele apanhado da legislação que trata sobre o tema, outro só sobre esse framework que ele propôs, enfim, tem muita riqueza nesse trabalho que formulasse. Tá ok? Muito obrigado a todos. Depois a gente vai conversar ali com os membros da banca, mas de antemão te parabenizo, tá, Gabriel? Muito obrigado, Tenente. Obrigado, Pedro. Deixa eu passar a palavra agora ao professor, né, professor? Deixa que eu passe a palavra. Deixa que eu passe para mim mesmo. Pedro, obrigado pelas considerações, todas muito no sentido, assim, trazendo uma visão, de novo, eu estou medindo bem as palavras para não me repetir para a Cris, né? Vou dizer a mesma coisa que eu disse na outra banca. Você traz uma visão, assim, do mundo do trabalho, traz uma visão do mercado, uma visão real, uma visão prática. E mesmo assim, sem perder ou sem se esquecer da academia que você já fez. Ou seja, você tem também na tua fala muito da academia ainda, muito da tua formação, né? O que prova, o que quebra aquele preconceito que muita gente tem, e eu tive alguns professores na minha engenharia civil, um deles era um tenente-coronel, o Massada, tenente-coronel do Exército, que dava aula de topografia. Ele dizia assim, só que ele falava do Exército, né? Que o Exército não preparou ele para nada, então só preparou ele para a vida no Exército. E ele não sabia fazer nada. Eu disse, eu cresci com aquilo, sabe? Eu disse, poxa, será que é verdade? Acho que não, você está provando que não. Ou seja, você muito além daquela visão que o militar entende somente da corporação e daquilo que a corporação faz. Eu entendo, tá? E é uma visão minha, muito particular, que o Corpo de Bombeiros tem uma visão muito mais humanista do que qualquer uma das outras modalidades ou das outras forças. Tá? Justamente por dar e estar muito mais presente na sociedade, né? Dando aquele atendimento APH, por exemplo, esse atendimento mais direto, né?
de combate, de prevenção a incêndio também, mas é muito mais do que isso, né? O Corpo de Bombeiros é muito mais atuante, essa visão é muito mais presente na sociedade, né, como um todo. Então, assim, quero te agradecer também, então, pelas considerações, pela participação na banca, e vamos lhe convidar outras vezes, tá? Não é só por conta desse vínculo, mas a gente vai montando, né? A gente vai montando aqui uma banca, uma lista de convidados externos. Então, a gente já queria poder contar contigo em outras oportunidades, tá? Eu trabalho com engenharia de segurança, a gente usa mais a NR23, porque a gente dá uma ideia bem mais de segurança, mas assim, já quero te convidar para uma palestra aí no semestre que vem, tá? Mas eu já tenho teu contato, eu oficializo depois mais para frente, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Pedro, tá? Muito legal isso. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras aí. Imagina. Professora Cristine, a palavra está contigo. Vamos lá. Olá, Fique à vontade. Eduardo, eu nem agradeço mais, né? Nem agradeço. Estamos juntos desde que começam as defesas até o fim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde novamente, Tenente de Paula, professor Eduardo, todos os presentes. Eu vi que o engenheiro Renan de Bona está ali também. Boa tarde. E eu fiquei muito contente de ler esse trabalho. Ele não foi só um trabalho para mim. Ele apela para a nossa vocação, eu acho, para o emocional também, que ele já começa lá com o incêndio da Notre Dame, depois do Museu Nacional, né? E aí, quando chegou ali na Kiss, eu sou de Santa Maria, né? Então, aquilo não diretamente, alguém próximo eu não perdi no incêndio, mas tem um supermercado, quando a gente vai lá, a gente sai da garagem e dá de cara naquele paredão, assim. E a gente fica pensando, mas que estupidez, né? E que coisa absurda que pode acontecer quando, né? Eu sei que de algumas fontes informais que o pessoal descumpria as regras e só quando ia ter vistoria, que eles colocavam, não, vão tirar esses extintores das paredes porque são feios, e sabe? E muitas coisas assim que a gente não pode acreditar, né, que alguém faça. Então, assim, o trabalho do Gabriel, já comecei a ler assim, opa, isso aqui não é trabalho, isso aqui é uma viagem, é uma avaliação, mas ao mesmo tempo é um aprendizado e é uma coisa assim, viagem por um assunto muito importante, né, que realmente tem todo sentido, né, a questão do que ele propõe ali. Então, vamos falar do trabalho em si, né? Ele vai ver no texto, quando eu passar para ele, que não tem os 96 comentários ali da Cristine, eu fui lendo até ponto, aí, claro, tem uma aqui, tira esse ponto, esse termo não tá bom, troca por esse, aqui quem sabe tu faz de tal forma, mas assim, eu achei o trabalho sensacional. Ele tá, eu até deixa eu colocar ele aqui para ver se eu vou falar pelo próprio sumário, porque só tem alguns detalhezinhos assim, bota uma frase aqui para começar tal coisa, aqui a estrutura assim, assado. Mas quando eu vi que ele começou ali, né? Ele mostrou o método que ele fez. Daí, quando eu vi que ele fez, como é que é? Ponderações sobre o capítulo. Já é difícil a gente enxergar isso num trabalho de mestrado, que o pessoal não... É o que a gente tenta botar na cabeça de quem está fazendo um trabalho acadêmico, vai lá, explicou tudo ali, fecha, né? Dá um fechamento, pondera, mostrou tudo isso para nós, o que tu quis dizer com isso, né? Com esse... Então, ponderações sobre o capítulo, daí pronto, né? Foi seguindo, foi fechando, abria os assuntos, né? E arredondava. Quando ele chegou lá na bibliometria, nossa, olha o que ele está fazendo, né? Então, realmente, assim, o método para fazer esse levantamento, tanto da bibliografia, a análise, os quadros, né? Muito bem feito, assim, é um nível de trabalho, assim, que é difícil a gente enxergar, né? De ver um trabalho assim.
todo embasado, daí eu ia lá na lista de referências, meu Deus, ele botou toda essa legislação aqui, quer dizer, né, comentários sobre toda essa legislação, e daí ele vem com o, deixa eu ver, se foi o framework, ou qual que veio antes. Não, aí eu peguei e comecei a escrever tudo bem, quando ele falou aqui no método, explicou, e aí ele fechou o método com aquela ponderação sobre o método lá, aí eu escrevi assim, ok, mas eu senti falta aqui de um fluxograma dizendo como é que você fez na prática, virou a página, tá lá o fluxograma, show, assim, com todos os detalhes ali que eu precisava. Nossa, eu ia dizer para ele que eu queria uma coisa assim, pá, virei a página, estava ali, tive que voltar e deletar isso aqui, né? Escrevi um monte aqui, bom, volta e deleta. Então, aqui está explicado todos, como se eu estivesse projetando para vocês, né? Mas é o fluxograma executivo do trabalho após definidas as metodologias, na página 95. Um show de fluxograma, realmente tudo que a gente quer ver num trabalho desses, né? E aí entrou, né, toda aquela questão do diagnóstico ali da literatura e a framework. Então, não tem o que criticar no teu trabalho, assim. É um trabalho que aborda toda a questão de legislação, de tombamento histórico, todo aquele apelo emocional pelo patrimônio histórico, aquele apelo quanto à segurança, quanto à questão de uma empresa que vai fazer uma obra, ela tem que ter tudo isso, ela tem que ter a preservação, ela tem que ter a segurança, ela tem que ter um ganho, né? Empresa nenhuma vai querer comprar um prédio tombado se for só para deixar para bonito, vou lá restaurar e não vou usar para ter lucro para alguma coisa. Então, todos esses aspectos, a meu ver, foram bem amarrados, foram bem contemplados ali, e, né, realmente um fechamento, um grande final, um fechamento muito bacana, assim. É uma referência que eu acho que vocês podem realmente desenvolver, como o Tenente de Paula falou, dos artigos e coisas, de novo, vou me repetir, Eduardo, mas a gente em tantas bancas juntos não tem como não repetir, né? A questão de não é um trabalho para ficar nem na gaveta, nem na nuvem, é um trabalho útil, que serve como referência mesmo. Parabéns. Fala, Gabriel, pode agradecer, vai. Não, só agradecer a professora os comentários, fico muito feliz que a professora tenha gostado também. Eu lembro que até uma das pessoas que eu considerei para fazer foi a professora Cris, não sei se ela vai lembrar, mas eu cheguei a conversar com ela sobre o assunto. Eu não lembro se foi exatamente isso, mas foi dentro desse campo, né, que aí depois eu acabei conversando com o professor Lobo, mas eu estava em viés de decisão já. É isso, eu lembro é interessante, né, Cris? É interessante que quando a gente começa lá no TCC1, ou antes do TCC1, né, viu, Pedro, os alunos nos procuram, e muitas vezes nos procuram com uma coisa assim muito abstrata. O Gabriel já chegou focado, ele disse, eu quero trabalhar com isso aqui. Poxa, aí a gente escuta, assimila aquilo ali, eu, pelo menos, trabalho assim, assimilo aquilo e dou de volta. Quem sabe a gente não vai por aqui, por aqui, por aqui. O Gabriel se mostrou, assim, sempre muito, eu acho que é disciplinado a palavra. Né? Ele concordava ou não entendia ainda, mas depois que a ficha caía, ele concordava, beleza, o negócio ia assim, com muita produtividade, com muita assertividade, né? Meio teimoso às vezes, talvez a família aí vá, né? A gente acaba, né, interagindo, mas meio, talvez teimoso seja uma palavra muito forte. Eu acho muito fiel às convicções, né? Então, assim, meio teimoso, vai. Eu dizia assim, não, cara, mas por aqui vai, porque por aqui é mais seguro, ou é melhor, ou vai te dar um resultado melhor. Né? Eu lembro que a gente teve um ponto no trabalho onde, justamente quando o Gabriel mudou de estágio, que ele queria mudar e esquecer toda a parte do patrimônio, me mandou uma outra versão, mexeu nos objetivos, aí eu mandei aquela mensagem forte, assim, cara, não,
Mudar os objetivos jamais, nesse momento não mais. Só que aí, que nem eu nas bancas, né, Cris? Aí eu disse, ó, beleza, mas vamos tentar juntar as duas coisas, que é o que a gente conseguiu, no fim, né? Olha, assim, é bem isso, Cris. Eu queria colocar aqui, eu vou colar aqui no chat. Deixa eu ver se deu, tá aqui, ó. Essa aqui é a epígrafe. Eu estou colocando para o pessoal que não leu o trabalho dele, tá? Para mim, Cris, o grande finale é isso aqui. Ou seja, tinha que ser uma citação do Cruz de Souza, enfim, catarinense, né, o cisne negro, né? Então, assim, tem toda uma questão aí social e daquilo que a gente faz. Tem, assim, essa epígrafe, é a poesia que faltava, né? Então, assim, olha só, do apartamento de Dora, ouve-se o ruído lá fora. Do carnaval que já vem, que a gente nem teve, né? O samba do morro desce e a gente do morro esquece do gosto que a vida tem. Em um dia, e o Gabriel está fazendo essa defesa num dia depois de uma chacina no Rio de Janeiro, num morro, né? Então, assim, é muito mais para lembrar essa questão social, esse cuidado que aí no Corpo de Bombeiros vocês têm, na corporação, essa coisa de preservação, de respeito à vida, né? Até isso o Gabriel conseguiu botar no trabalho. Então, assim, ele estava com 9,9, Gabriel. Então, quando você concordou em botar esse epígrafe, eu te dou um 10 já. Tá? A nota do teu orientador é 10. Desculpa antecipar, a gente vai conversar agora especificamente sobre o trabalho, em reservado, mas só queria trazer esse testemunho, assim. Não foi fácil orientar o Gabriel, mas não foi fácil, não por conta do... Quer dizer, justamente não foi fácil por conta do perfil dele. O Gabriel é um cara, assim, teimoso e chato, né? Na melhor acepção, né? Da palavra. Chato no sentido detalhista, de querer fazer bem feito, de querer, assim, olhar a vírgula, de ser teimoso, fiel às convicções, né? Não, mas não é cadência. Ele disse, não, é carência. Ele disse, não, ou seja, ele insistia, ou seja, e isso demonstra segurança, né? Então, assim, tem um futuro profissional aí brilhante, Gabriel. E assim, ó, eu vou fazer o meu 10 condicionado a gente transformar em 2 artigos aí, pelo menos, né? esse material. Então, eu quero te agradecer pela parceria, né? Pelo aprendizado que eu tive também. Nesse momento, pessoal, é agora, Cris, que a gente passa para o público, né? Eu não sei, é agora, né? Então, eu quero passar a palavra para o público aqui no chat, de repente, para a gente conseguir manter o tempo. Não sei se o Gabriel chegou a convencer as pessoas a não falarem nada e tal, mas se alguém quiser... o Gabriel é um perfeccionista, falou a Adriana Kretz aqui, ó, viu? Tá vendo? Perfeccionista é uma designação bem elaborada, assim, para o chato, né? Eu sou assim também, tá? Então eu me identifico bastante com essa característica, né? Pessoal, alguém levantou a mão muito. ali? Pareceu que alguém levantou a mão. Foi o Renan. O Renan levantou a mão. Ele tem permissão de falar? Pode falar, claro, pode falar, Renan. Fique à vontade. Bem-vindo. Boa tarde, estão me escutando? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sou Renan Debona, sou formado em Engenharia Civil pela UFSC e sou o chefe, líder aqui do Gabriel agora nesses últimos 2 semestres aí que ele está conosco. Eu tive a ideia de contratar um estagiário aqui para a FITSUL justamente quando a gente teve conhecimento dessa obra da Almirante Lamego, que é como a gente chama esse imóvel aqui, a gente chama o imóvel da Almirante, né? E só para passar um pouco aqui o panorama do lado, digamos, da empresa sobre essa situação de tombamento. Mas antes disso, queria agradecer o Gabriel pelo excelente serviço que ele prestou e presta aqui na FITSUL. É um cara fora da curva, eu já conversei com ele sobre isso. Tenho certeza que ele vai ter muito sucesso na carreira dele. É um cara ímpar, assim, é muito bom de trabalhar com ele. É como o professor Eduardo falou, ele é um cara teimoso e chato, mas porque ele tem convicções e ele entende muito bem das coisas. Então, para ele desistir de uma ideia, você tem que dar um porquê muito bom, porque senão ele te ganha, é verdade. Enfim, só enaltecendo aí o Gabriel, parabéns pelo teu trabalho. Eu sei
todos os dias, que de segunda a sexta, que tu ficou aqui no escritório, depois das 6 até as 10 horas da noite, todos os dias, que era algo que eu olhava assim, e pensava, pô, hein, tu tá com muita vontade de fazer bem feito esse trabalho, e realmente ele fez um trabalho excepcional. Estender também meu agradecimento à professora Cristiane, que participou da minha formação. Ela acompanhou de perto ali a execução da Smart Fit de Santa Maria, que um dos orientandos dela, Eduardo Anda, ele trabalhava na época, fazendo a primeira obra dele na Smart Fit Santa Maria, e eu aqui como estagiário na FitSul. Também estendeu o meu agradecimento ao Tenente De Paula pelo excelente trabalho da Corporação dos Bombeiros aqui de Florianópolis. Em específico, nesse imóvel, foi a nossa aprovação mais rápida de bombeiros assim da história da empresa, depois que eles digitalizaram processos, etc., tornou o processo muito mais rápido, muito mais fácil de ser conduzido. E não só nesse imóvel, mas em todos os outros, a Corporação dos Bombeiros em Florianópolis presta um serviço essencial e primordial para a sociedade, principalmente fiscalização dos imóveis, que a gente sabe que muitas pessoas ainda tentam contornar de N formas diferentes as leis e as normas, né? E eu acho que o Gabriel, ele vivenciou aqui dentro isso da empresa, que aqui a gente é 100% regular em tudo, até porque a gente é uma empresa auditada, então a gente tem que estar com tudo 100% em dia. E é muito gratificante quando a gente recebe, por exemplo, uma fiscalização dos bombeiros, eles darem um ok que está tudo certo, seja na vistoria anual ou alguma vistoria corriqueira. Então, eu quero deixar isso aqui também para os alunos, façam sempre o certo. É complicado, é moroso, é chato, é burocrático, muitas das vezes vocês vão ficar irritados, mas vocês vão se incomodar muito menos, vocês vão poder dormir com a cabeça tranquila, como engenheiros e como cidadãos, principalmente, né? Agora, falando um pouco sobre esse imóvel, para vocês terem um panorama, a gente fez a locação dele em agosto de 2020, depois que o antigo restaurante NB Steak devolveu esse imóvel, tá? E a gente não imaginava o tamanho da encrenca que seria regularizar esse imóvel. Depois a gente tomou conhecimento que ele foi tombado em 92, tombamento P1, que é o mais restritivo possível, que é tombamento tanto interno quanto externo. E como o Gabriel pontuou muito bem no trabalho dele, a nossa maior dificuldade não é nem cumprir a legislação vigente, é dar celeridade ao processo. Tem poucas pessoas com mãos nisso, trabalhando, debatendo. É muito difícil você conseguir ter um retorno desses órgãos, porque eles são sobrecarregados. Às vezes é 1, 2 arquitetos que estão lá analisando. E também o Cefam, nesse nosso caso, porque primeiro a gente contratou acho, a maior especialista aqui do estado, que é a arquiteta Lilian Mendonça, que fez a reforma da casa do governador Cílio Luz, onde é a cidade de Milano hoje, e outros imóveis aqui, que nos deu um embasamento muito bom. Ela fez um levantamento histórico assim do imóvel, desde 1850, por aí, descobriu várias coisas do imóvel, várias fotos antigas, e conseguiu embasar muito bem o nosso uso do imóvel. Então, o Cefam fez várias deliberações até a favor da empresa, que é algo não comum normalmente nesse tipo de processo, porque eles viram que a gente estava fazendo um trabalho bem feito, que a gente quer dar um bem de volta a Florianópolis, né? Porque esse imóvel é icônico aqui na cidade, todo mundo que entra na cidade via Beira-Mar Norte passa por ele e enxerga. Então, aqui nós como empresa, a gente está tentando fazer tudo 100% certo, e para conseguir desalinhar esse imóvel e dar ele de volta para a cidade, com um uso que vai ser prolongado e que não vai ser agressivo ao imóvel, como era o restaurante, que precisa de vários compartimentos internos, etc. Porque esse imóvel em si, ele era a antiga inspetoria de rios e portos aqui de Santa Catarina. Então, ele era um galpão todo aberto para cuidar de barcos. Uma época ele foi feito para manutenção, outra época ele foi essa antiga inspetoria de rios e portos. Então, a gente está tentando devolver a cidade o mais original possível, com algumas adaptações que é necessária para comportar uma academia, e acho que agora a gente está chegando ao fim desse processo. O Gabriel está acompanhando o dia a dia aqui, né, nossas indas e vindas, refaz projeto, aprova de novo, volta, precisa cumprir isso, precisa cumprir aquilo. Mas a gente está chegando no fim, eu acho que a gente está desenliando essa história desde 92, que ela está enliada aí com o município. E, enfim, Gabriel, parabéns, tá? Excelente trabalho, e tenho certeza que você vai ter um futuro excepcional na engenharia civil. Não, muito obrigado, Renan.
Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pela ética, pelo profissionalismo, que sem conhecê-lo, já dá para ver que a gente tem bastante afinidade aí. Legal. Muito obrigado pelo depoimento, pela participação e pelos elogios aí ao Gabriel. Pessoal, a gente vai pedir licença então. A banca vai se retirar momentaneamente, sem se retirar. A gente vai é, fechar as câmeras e o áudio e a gente já volta. Quem que levantou a mão aqui? Pode falar. Alô, oi, Tá mudo. o microfone tá Isso, pode mutado. falar. O microfone ainda tá mutado. Ô, vai tentar sair e entrar de novo? Não sei. Assim, Vamos fazer na volta? Na volta da pode. banca, a gente passa a palavra de Ah, novo, não pode tá ser? dando. Pode ser, pode ser. Daí eu Aí gostaria de vocês já falar vão depois ajustando. também. Beleza, aí a gente abre, eu deixo a palavra aberta depois na Claro, volta, claro. tá? Ok. Beleza? Então A daqui gente tá indo ao. ali, a gente já volta, só um segundo. Beleza. Oi, tio. Não sei o que que deu com o microfone, mas eles vão sair agora para falar com. Eles só vão falar entre si, conversar entre si, e depois eles vão voltar daqui a uns. Não sei quanto tempo. Não costuma demorar muito. Aos que estão aqui presentes. Passo. Vamos aonde, professor? Eu tô. Ele não te. Vê o celular se ele não mandou nenhuma mensagem no WhatsApp. Ele disse que Escrevi ia aqui. criar um grupo. Ele disse que ia criar um grupo com os orientadores. Beleza. Vou tentar chegar lá, valeu. Gente, os que vão ficar, esperar o veredito dos orientadores, eu só vou ao banheiro rapidinho enquanto eles estão fora, aproveitar isso aí e já voltei também. Mas quero agradecer a presença de todos que ficaram, alguns que já mandaram mensagem depois de ter saído. Mas agradeço de coração a todos os que puderam acompanhar aí. Se alguém quiser abrir o microfone aí também, é tudo tranquilo, né? Ficar online até a banca voltar. É que, cara, é que eu acho que vai atrapalhar a reunião dos outros, na real. Ah, eles estão ouvindo É, aí? é porque eles estão escutando a gente, esse vai atrapalhar Faz você sentido. conversando aqui. Faz sentido, Beloto. Mas aí aqui vai atrapalhar, vai ter que tirar o som se eu for falar aqui. Eu só tirei, né? Tava dando eco. É. Deixa eu ver aqui.
Nessa posição aqui, tá bom? Tá? Dá para manter. Pessoal, estamos de volta, então, aqui depois de uma discussão acirradíssima. Estou brincando. Tem que falar, não pode, a gente não pode. A gente vive momentos chatos, né? Assim, a gente não pode fazer piada e tal, não pode brincar muito. Então, antes de passar a palavra para as pessoas aí, pessoal que quer falar, eu vou ler a ata, então, de defesa do trabalho de conclusão de curso do Gabriel, tá? Aos 7 dias do mês de maio de 2021, às 16 horas, reuniu-se a banca examinadora, composta pelos professores doutores Eduardo Lobo, Cristiane do Nascimento Muti e pelo tenente Pedro Soares de Paula, para, sob a presidência do primeiro, arguir e avaliar o trabalho de conclusão de curso do aluno Gabriel dos Santos Kretzer. Número de matrícula 151000515. O trabalho, com o título Análise da Segurança, do Tombamento e da Preservação do Patrimônio Público e Privado, à luz da legislação, o caso da implementação da Academia Smart Fit em prédio tombado na Grande Florianópolis. Foi avaliado pela banca e recebeu, referente à disciplina ECV 5513, semestre 2020/2, nota 10, Gabriel. Vai assinado pela banca e por mim. Gabriel, parabéns, parabéns à família. Aplausos merecidos. Obrigado. Agora sim, eu posso passar a palavra primeiro para o Gabriel e depois para quem quiser fazer uso dela. Então, reiterando, o que eu mais gostaria Gabriel. de falar não, é o Gabriel agora não vai conseguir falar. Toma uma aguinha. Realmente, todo o processo que o professor Lobo falou foi verdade, aconteceu. A gente teve algumas pequenas discussões assim, mas eu também senti essa, podemos dizer, sintonia entre a gente desde que a gente começou a trabalhar junto. Eu cheguei e falei para ele assim, eu tenho em mente isso, o que tu acha disso? E ele falou, a gente responde isso com isso, e eu posso sim fazer o que tu quer. Aí a gente continuou, eu fui bem claro, eu falei que semestre passado eu estava com coisa atolado com coisa da universidade, falei assim, próximo semestre eu vou entregar o que está pedindo. E realmente tiveram alguns pontos que tem que agradecer muito o professor Lobo, que alguns lugares que eu travava, até devido à minha falta de conhecimento acadêmico, nunca ter, como eu comentei ele nos pontos de crescimento, nunca ter me situado perante a academia, nunca ter feito uma iniciação científica nem nada, eu cometi alguns erros totalmente conceituais e bem esdrúxulos, digamos assim. Em alguns outros períodos eu travava, como a definição do título, o professor pediu para mim, me dá ideia de título, me dá ideia de título, me dá ideia de título. As 4 vezes seguidas, eu falei, eu não consigo sair de nada. Parte dos objetivos é a mesma coisa, ele chegava, tá, então pega essa ideia aqui, o que é que tu acha? E trabalha em cima dela. E bastante ponto crucial do trabalho foi desenvolvido a partir disso. O trabalho é meu, é o meu nome que está ali, mas eu sinto que eu fui muito mais mão de obra de várias outras pessoas. Eu tive auxílio de várias outras pessoas, vários amigos meus que pararam e me ajudaram, assim como professor também, toma tal caminho, isso que está fazendo está errado. A minha namorada, a minha família que sempre fez as coisas que eu precisava, quando eu precisava, eu consegui estar com a cabeça livre totalmente para focar nisso. Dentro do serviço também eu conseguia segregar muito a parte do serviço e depois fazer o TCC, eles me permitiram utilizar o espaço, então eu também sou muito grato a isso, porque não é todo lugar que deixaria de ficar até depois do horário de serviço, às vezes até 10 horas fazendo alguma outra coisa lá, sozinho no escritório. Então, eu sou grato a várias pessoas e vários pontos em relação a isso, e realmente esse trabalho tem um pouquinho de muitas pessoas e eu de fato sinto e acredito nisso. Então, muito obrigado a todos. Maravilha, obrigado, Gabriel. Já te falei tudo, eu acho, né? Já tinha dado até a nota antes, né? A minha, né? Então, assim, eu agradeço mais uma vez a professora Cris, ao tenente Pedro. Prazer ter estado com vocês aqui. Tem alguém da família que queira falar alguma coisa, deixar registrado aqui? Alguém queria falar antes, né? Fica à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Estão escutando agora?
Perfeitamente. Agora sim, Beleza, resolveu. beleza. O Gabrielzinho. Agora sim. Ó, tá dando uma microfonia aí. Acho que resolveu. Resolveu? Beleza. Então, eu sou Naim Queires, casado com uma tia do Gabriel. Então, eu sou tio do Gabriel, né? Conheço ele desde pequenininho. Como ele fala, ele não lembra desse tio sem estar namorando com a Grazi, ele não lembra da tia, né? Mas estou até emocionado, sabe? Porque desde que eu entrei na família, eu tenho sempre visto os pais do Gabriel e do Guilherme sempre incentivando os filhos a estudar muito, né? Estudaram desde pequenos, dedicados. Parece que foi ontem que se formou em técnico em edificações e agora já está se informando aí numa nova empreitada. Muito... eu estou realmente emocionado, sabe, Gabriel? Eu considero muito... A tua tia estava ali chorando já e nem conseguiu falar. É motivo de muito orgulho, tá? E parabéns pela tua apresentação também. E, professor, se me permite, eu quero dedicar até essa apresentação do Gabriel a uma pessoa que que foi, né, um entusiasta do patrimônio histórico, cultural, musical. Eu sou funcionário da Prefeitura de São José e, de vez em quando, eu me encontrava com uma pessoa que acabou, infelizmente, falecendo hoje, que é o Gilberto Gerlach, muito conhecido nessa área cultural. Ele é inclusive, dono de casas que são tombadas ali em São José, né? E na hora que o Gabriel começou a apresentar isso tudo aí, pensei muito nessa pessoa, então queria dedicar a ele. Foi uma coincidência, né? Mas sem me estender muito, porque tem muita gente para falar aí. Gabriel, show de bola, como eu diria, né? Parabéns. A tia Graça aqui quer dar um oi para ti também, tá? Para todos que estão aí, que fizeram parte dessa caminhada, então, um grande abraço, fiquem com Deus. Parabéns, Gabriel, tudo de bom. Muito obrigado, titia. Muito obrigado mesmo. Posso falar, Gabriel? Pode, creio que sim. Tudo bem? Cláudio? Bom, eu sou meio suspeito de falar, né? Mas eu sou o único que está em condições de falar aqui. A tua mãe já está aos prantos, né? Mas, Gabriel, eu queria dizer, como eu sempre disse, né, que o reconhecimento chega, né? Todo trabalho ele é reconhecido pela sua integridade e pelo que fica. Não só pelo que é falado, tá? As palavras não, mas o conhecimento, ele permanece, tá? O Gabriel já me conhece. Eu gostaria de agradecer a professora Cristiane, o professor Lobo, o tenente de Paula, falou da postura do Gabriel. Talvez eu tenha minha parcela de culpa, me apresentar para o tenente de Paula. Eu sou o 2º sargento Kretzer, estou há 28 anos na corporação, na PMSC, né? Então, eu acho que isso acaba passando um pouquinho. A disciplina, o horário, o asseio com o material, eu acho que isso ele herdou bastante, tá? Então, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o Gabriel pelo empenho. A gente vê, às vezes a gente não puxa muito, porque a gente é pai, é mãe, e às vezes ele não confia, porque pai e mãe sabe que sempre vai dizer que está lindo, que está isso, está aquilo, né? Então, mas a gente vê o esforço, a dedicação, ele chegando tarde, desde a época de cursinho, da época que eu ia buscar ele, eram 11h30, meia-noite, eu ia buscar ele no ponto, para não deixar vir em casa sozinho, levantava cedo, né? Talvez porque ele me viu também, né, passar por isso, quase aos 40 anos, eu fui fazer a apresentação de TCC também, quando me formei em administração, na Universidade de São José. Falar no TCC é de família. O pessoal ficou bravo comigo, porque eu disse que achava que não ia
consegui apresentar no tempo, e o tempo era 30 minutos. Estava todo mundo desesperado, querendo chegar em 20, e eu não conseguia baixar de 30. Então, ele viu, ele sabe como é que foi. Mas esse tema que ele procurou, eu sabia que tinha tudo a ver com ele, o patrimônio histórico, principalmente quando da reinauguração da Ponte Hercílio Luz, que eu fui lá com ele, e eu notei como ele olhava, né, para aquela ponte, os detalhes, todo mundo passava despercebido, ele ia olhando aos poucos, detalhista, vendo a forma, as placas, como é que era feita. Ali eu lembrei disso quando ele falou em patrimônio histórico. Eu disse, poxa, eu acho que realmente ele se identificou com o que ele escolheu. Tá? Então, mais uma vez, né, deixar aberto aí para quem quiser falar também, e dizer que meu filho é motivo de orgulho para os teus pais. Sempre lembre disso. Lembre que tens um pai, uma mãe que te ama, principalmente quando estiver por aí, quando tiver, eu sei que de repente pode aparecer alguma amizade que às vezes não é tão boa, ou quando estiver pisando no acelerador, né? Ou quando estiver numa festinha e quiser beber, lembra que tem uma família, tem um pai, tem uma mãe que te ama, tem um irmão, a gente está sempre te esperando, a gente te apoia, tá? E te ama muito, demais. Mais uma vez, parabéns, não só porque eu sou pai, tá? Mas é porque eu vi a apresentação. E como os professores falaram, não ficou aquém de nenhuma outra, tá? Um beijo, tudo de bom. Na Nina? Não quer, ela não consegue. Eu tenho que me conter, tá? Filho, beijo, te amo. Pessoal, eu vou encerrar a gravação em função do tempo. Depois dessa fala do pai, eu acho que, na verdade, eu vou encerrar a gravação e deixo a banca à vontade para sair da sala. Eu posso deixar a sala aberta, Gabriel, para você Sim. continuar conversando, recebendo aí os parabéns da tua família, tá? Eu vou encerrar, então, nesse momento, a sessão. Eu vou deixar gravando para que, se você quiser deixar esse registro, tá? Ok, Eu só agradeço. sou obrigado, em função do tempo, a encerrar a sessão, tá? Agradeço mais uma vez a todos. Foi um prazer enorme. Eu, por mim, ficava aqui, mas eu já tenho uma orientação agora também na sequência, exatamente agora às 6h30, tá? Às 5h30. Então, parabéns, Gabriel. A gente vai encaminhar a ata. Já estou colocando na Sina UFSC para a Cris, tá? E em seguida, já até mandei no nosso WhatsApp aqui, a gente te manda, Pedro, o arquivo já, se você puder assinar e escanear e mandar seja direto para o Gabriel, essa ata assinada, que aí o Gabriel entrega depois para o pessoal da coordenação, beleza? Obrigado a todos aí pela parceria, por terem aceitado essa participação nessa banca na sexta-feira, tá? Eu estou fechando, então eu deixo todos aí à vontade para continuarem na sala, dando aí os parabéns para o Gabriel. Obrigado parabéns. a todos. Tá? Parabéns, Gabriel. Muito obrigado. Tchau, muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Parabéns, Gabriel. Parabéns Muito aí, obrigado. parabéns família, Obrigado. orientadores. Parabéns a todos. Quem que tinha levantado a mão? Deixa eu ver. Não vai ficar aparecendo? Os que ainda estão aqui, eu agradeço de verdade. É gratificante mesmo. É gratificante poder terminar o trabalho. Deu bastante trabalho, mas foi. Como eu comentei mesmo, foi gratificante. Acho que não tem outra palavra para descrever o sentimento. Sim, Catão, o professor ainda está gravando. O Dudu que levantou a mão. Ô tio, pode abrir a câmera e falar aí. O professor, ele tinha uma outra banca que ele tinha que entrar agora, mas por isso que ele saiu, mas a imagem tá gravando tudo ainda. Oi, não foi o Dudu não, foi a tia. Já que eu entrei na tua sala sem querer, né, agora eu vou falar. Parabéns, o trabalho foi lindo, foi maravilhoso, e eu só quero dizer que a gente tem muito orgulho de ti, e que eu tenho muito orgulho
de te escolher para padrinho da minha filha, que eu espero que ela se espelhe muito em ti, assim como no outro padrinho também, e que a gente e que eu quero muito que ela siga o teu caminho. Então, assim, eu acho que a gente tenta ser exemplo e eu escolhi com certeza um padrinho maravilhoso, junto com o outro, para ela ser exemplo. Eu espero um dia, quando ela estiver maior, na hora que ela estiver se preparando para apresentar o trabalho dela também, conseguir mostrar esse teu trabalho para ela se espelhar bastante em ti. Parabéns, viu? Então tá, tia, muito obrigado, tá? Também tenho muito Obrigada. prazer de ter sido escolhido para ser Dindo da Duda. Parabéns. Mais alguém que tinha levantado a mão? Eu não reparei. Eu já tenho até fanbase agora. Oi, Catão. Já? Porra. Muito obrigado. Eu vou... Se mais ninguém deseja falar, eu vou mandar uma mensagem pro professor Lobo, encerrar a gravação. Oi. Deixa eu botar aqui. Ó. Eu vim te dar os parabéns, eu assisti, eu não entendo muito do assunto, mas eu estou muito feliz por ti, por se formar, por ser teu irmão, eu estou muito orgulhoso de ti, e ficou muito bem explicado, parabéns. Passaste para a mãe. Meu tesouro! Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Biel, o café tá pronto. Ai, amor, o que eu vou falar? Eu não paro de chorar, né? Eu sou suspeita a falar, né? Eu cobro, eu brigo, né? Gui? Olha pra câmera. Ai, tá. É que não tô enxergando direito. O óculos. Aqui, ó. O que eu tenho a dizer? Sou suspeita em falar, né? Eu quero desejar parabéns, eu quero, assim, ó, o que mais me emocionou é ouvir os teus professores falar, o teu patrão falar, a pessoa que tu trabalha, isso é gratificante, né? A gente sabe o tamanho do teu empenho, tudo que tu estudou, tu não acompanha a gente quando a gente foi para a praia, quando a gente foi fazer um evento porque ficou estudando, tu namorando de 15 em 15 dias porque tinha que fazer o TCC, então isso não tem preço, né? A gente sabe que é bem o que teu pai disse, né? Tudo vem, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E tu já tá começando a colher. Parabéns, tá, filho? A gente tem muito orgulho de ti, tá? Te amo demais. Seu pai para finalizar, então, agradeço mais uma vez todo mundo. O nome de grande parte dos familiares e afins está nos meus agradecimentos, porque de fato o meu irmão, a minha mãe e meu pai, eles me deram a base que eu precisava aqui dentro de casa para conseguir não me preocupar com alguma outra coisa a não ser isso. Então eu pude focar totalmente nisso. A minha namorada também foi totalmente compreensível com o fato. Então são alguns sacrifícios que a gente faz para depois colher um resultado. Então eu agradeço a todos vocês. E quando eu tiver o trabalho final, eu compartilho o link também. Muito obrigado, gente. Cara, falar o que interessa, né? E o churrasco vai ser quando? Porra, brother. Ó, já só isso aí do churrasco, hein? Não é só agradecimento, obrigado pra cá, obrigado pra lá, tá aí. E beber de graça, brother, é isso que a gente quer, tá ligado? Se não fosse concordo perfeitamente com o Beloto. Não, mas, man, falando sério, tipo, essa questão ali que o Pedro falou de... Era Pedro o nome do tenente, né? Isso. De, cara, fazer um artigo, eu acho que aqueles teus quadros que tu gerou dá um puta resultado pra artigo mesmo, assim, falando na moral. Tipo, eu acho que seria super válido tu fazer uma contribuição acadêmica com aqueles quadros, saca? De se pensar, eu não tinha pensado nada tipo, disso, cara, porque eu não parei pra pensar, né, mas... E tipo, cara, isso aí tu não precisa fazer pra agora, tu pode fazer, sei lá, no que vem só, entende? Isso aí é... Porque tá no TCC um negócio, mas... Peraí, alguém falou de churrasco aí, Olha como a gente desentoca, né? Cara, falou de comida essa hora, não dá, velho.
Cara, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Vocês já estão falando de comida aí. Porra, Ok, professor. Eu ia mandar mensagem prazer vê-los agora aí. Um mesmo. abraço. Abraço. Valeu. Aí vocês podem ficar aí, tá? Só vou parar de Ok, gravar aqui. claro.